Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. O tema deste episódio é o livro Ética na Inteligência Artificial, de Mark Koekelberg, filósofo belga e professor titular de Filosofia da Mídia e Tecnologia da Universidade de Viena, na Áustria. Para a conversa, contamos com a presença de Edgar Lira, professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, e Clarice de Souza, professora emérita do Departamento de Informática da mesma universidade. Ambos os convidados são tradutores para o português do livro recém-publicado pela editora PUC-Rio, em parceria com a editora Ubu. Neste episódio, Edgar Lira e Clarice de Souza falam sobre o trabalho interdisciplinar da obra e chamam a atenção para a velocidade que a inteligência artificial vem se aperfeiçoando, já que entre a publicação original e a tradução do livro de Koekelberg, o chat GPT foi criado e aprimorado. Professor Edgar Lira, professora Clarice de Souza, é um prazer tê-los conosco. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de entender como foi o processo de tradução da obra. O processo não podia ser mais orgânico. A gente vinha fazendo um trabalho radicalmente interdisciplinar, enfim, na área de ética, filosofia, ciência da computação, informática, vinha trabalhando com a Clarice, enfim. E foi ela, se a minha memória não falha, que achou um artigo do Koekelberg sobre responsabilidade e responsabilização associada às IAs, né? Isso data mais ou menos de 2020, ou coisa que vale, de 19, 20. E, a partir daí, nós começamos a ler mais coisas do autor, sempre chamando a atenção a atualidade, né, e a capacidade de expor facilmente ideias complexas que ele tem, né? Convidamos para proferir uma aula inaugural do Departamento de Filosofia, foi um sucesso, tinha muita gente, e ele agora, inclusive, virá novamente para o Congresso, segundo Congresso Internacional de Filosofia da Tecnologia, que eu e a Clarice e mais alguns colegas estamos organizando. E esse livro, Ética na IA, nós usamos num curso, né, Clarice? Eu lembro que eu fiz uma resenha. Foi naquele curso de 2021, aquela primeira disciplina conjunta que a gente fez, lembra? Sim, Isso. uma disciplina frequentada por muita gente. E aí nós tínhamos pessoas, doutorandos super capazes, dispostos a dar o primeiro combate ao texto, vamos dizer assim, né? E acabou virando um trabalho a 8 mãos, muito prazeroso, enfim, muito organizado. E nós entregamos no prazo que a editora definiu. E está aí o livro. Agora, hoje, inclusive, eu amanheci com a postagem do próprio Koekelberg no Facebook dele, em inglês, né, dizendo: está aqui a edição brasileira em cima da minha mesa, né, física. Chegou lá. Que bom. Estava feliz. Tem sido traduzido para muitos idiomas, agora o português. É isso mesmo. E também eu acho que a gente pode ressaltar, né, Edgar, que o livro foi publicado numa série muito interessante da MIT Press, que é Essential Knowledge, né? Essa série, a proposta da série, eu acho assim, espetacular, porque são livros relativamente pequenos, né? Quer dizer, não são tratados elaborados sobre o assunto, são livros sobre assuntos importantes para a atualidade, escritos por pessoas que são autoridades nos seus respectivos assuntos, mas o objetivo das publicações é informar o público em geral, né? E informar de uma maneira muito ampla, né? Quer dizer, dar um tratamento que eu acho que a leitura do livro, né, Edgar, acaba mostrando isso, dá um tratamento assim, muito interessante, porque ele é ancorado em muitos detalhes, né, em muitas coisas da atualidade, em muitos eventos que a gente pode se lembrar, né, historicamente, inclusive.
Então, eu acho assim que o propósito inicial da publicação é muito legal, porque, inclusive, a MIT Press coloca lá na página dessa série, né, que é uma forma que a editora encontra de contribuir para diminuir a desinformação, né, as opiniões rasas sobre os assuntos, né, a disseminação de fake news e enfim, de todo tipo de problema que a gente vê. Aliás, vários deles tratados no próprio livro. Não, eu tenho hoje consciência, assim, muita convicção de que é um serviço prestado, né? Que a pior coisa que pode acontecer é contribuir com esse frenesi, né? Com essa conversa caótica em torno dos novos acontecimentos ligados às inteligências artificiais, etc. Então, prestar uma informação de qualidade, bem estruturada, introdutória, acessível, me parece muito necessário para que se construa um debate, né? Entre, inclusive, a comunidade especializada e o público mais geral, né? O público que se interessa, mas que não é da área de computação, que não está debruçado, seja juridicamente, seja ético-filosoficamente sobre o tema. Então, acho Sim. que aí tem uma bibliografia muito ampla, né, Clarice? Muito Isso. atualizada, né? É. E também tem um detalhe, né, sobre o livro, que é o fato de que o Kierkegaard, além dele ser um filósofo, isso está escrito logo no primeiro capítulo, quando ele apresenta a proposta do livro, ele se apresenta também, e ele diz que ele é um filósofo acadêmico, mas que ele faz muita consultoria para comissões de elaboração de políticas públicas, em particular na Europa, né? Então, é uma pessoa engajada, né, com as questões urgentes e extremamente práticas que a gente tem que enfrentar, né, no dia a dia. Então, eu acho que isso traz uma dinâmica de leitura. Eu acho que o Edgar vai, Edgar vai lembrar que nós comentamos isso várias vezes, que o livro é gostoso de ler. O Kierkegaard tem uma escrita muito fluida, e é um livro assim, que você lê com muito interesse, os capítulos são bem segmentados, não são longos nem nada. Então, é assim uma leitura num ritmo muito bom, e que alterna bem questões de muita profundidade filosófica, né? Mas assim, elas são colocadas de uma maneira extremamente atual e extremamente concreta. Você diz, nossa, isso é uma questão realmente. E por que que isso é uma questão, né, Edgar? Não, concordo inteiramente. Inclusive, ele aborda, né, a questão da ética na IA de uma forma bastante plural, levando em consideração as vizinhanças, né? Então, tem a dimensão educativa, tem a dimensão político-jurídica, né? A questão da regulação, né? Tem a dimensão da formação continuada dos desenvolvedores, né? Todas essas questões estão entrelaçadas e contempladas no livro. Além disso, ainda tem as interfaces das questões ligadas à IA, com a tecnologia em geral, com as questões sociais, com a questão do meio ambiente, não é? Inclusive, é impressionante como é que ele consegue botar tudo isso dentro de um livro, que Exato. não é um tratado, né? Não é um Livro. tratado. Livro Quantas, fininho. quantas páginas aqui? Deixa eu dar uma. Na tradução, não me lembro quantas páginas ficaram, mas 190. 180. a versão em inglês é, Eu por volta de 150 páginas. gostei bastante da diagramação da editora, da Ubur, né? Parceria com a editora da PUC. Ficou muito bonitinho o livro, né? É, Ele é um ficou muito. objeto bom, assim, de pegar, né? De ver, É. né? Eu estava comentando também com a Tatiana como, assim, como ficou bonita a produção do livro, né? É um livro bonito, é um livro gostoso de você olhar. Além de ser um livro gostoso de ler, é um livro gostoso de você olhar, porque ele é um livro esteticamente muito bonito, eu acho. E eu também talvez levantasse uma questão, Edgar, que eu acho que vale a pena a gente talvez compartilhar com os nossos futuros leitores aqui, que é a dor de cabeça que a gente teve para traduzir AI Ethics. Você lembra?
porque quem escreve em inglês tem um atalho aí, né? Você junta AI, adjetiva ethics, né, com a palavra AI e fica para a cabeça do leitor resolver qual era a preposição que tinha aí no meio. E para nós foi uma grande questão, se lembra, Edgar? A gente discutia, no final das contas, o que a gente vai falar? Ética da IA, ética na IA, ética para a IA. Lá pelas tantas, a gente estava pensando em ética e IA, mas a gente estava levantando um problema pelo qual o autor não passou, né? Então, assim, eu inclusive sou a minha primeira formação é como tradutora. Eu penei bastante, me lembrando lá do meu banco de formação como tradutora. Como isso é difícil, né, Edgar? Eu diria que, nesse sentido, o fato de nós termos sido 4 a traduzir enriqueceu bastante o trabalho, porque essas questões difíceis, né, que não têm uma tradução trivial, puderam ser olhadas por vários olhos diferentes. No fim, eu vou te dizer que eu fiquei contente com ética na inteligência artificial. Eu Não, eu acho que eu também, porque já estou em paz com isso, né, nesse eu também momento. estou em paz, porque inclusive eu acho que tem um detalhe interessante, que ética na inteligência artificial coloca a inteligência artificial como uma espécie de lugar, né? E nesse lugar nós podemos estar com diferentes papéis. Enquanto que você se dissesse, né, a ética da IA, você estava atribuindo para a IA alguma coisa, e você poderia dizer, bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou IA, a ética é dela, né? E aí a ética na IA, eu acho que tem esse caráter mais de ser um lugar, né? De ser algo onde nós todos vamos passar ou estar, e, portanto, é uma coisa que diz respeito a todos nós, né? Então, A gente pode entender, né, inclusive filosoficamente, ao longo da história, da literatura, a gente pode entender ética por mais de uma perspectiva, né? Não é se você distribuir um papel branco, perguntar para as pessoas o que você entende por ética, você vai ter respostas diferentes, né? A minha tendência sobretudo quando aplicada à IA, é pensar como regulação de costumes, regulação de conduta, né? Mediação, quer dizer, e aí isso pode se dar de várias maneiras. Eu já estive adiantando, a gente pode convidar as pessoas a pensar sobre isso, a gente pode desenvolver o senso crítico, a gente pode aprovar legislações que imponham limites, que incentivem determinadas práticas e coíbam outras, né? A gente pode apostar na formação de desenvolvedores responsáveis. Então, eu diria que, se eu entender a ética como uma possibilidade de você perguntar como o mundo pode ser melhor regulado, mais flexivelmente regulado, mais benfazejamente regulado, né? Eu acho que esse tipo de simbiose, né, entre essas várias instâncias, jurídica, educativa, técnica, ela é muito necessária. E, sobretudo, né, em função da complexidade e da ubiquidade do fenômeno. Isso, a Clarice vinha falando disso, parece que esse fenômeno tomou conta de todas as dimensões do mundo industrial, civilizado, né? Não sei se essa palavra é a mais adequada, mas nós estamos atravessados por isso, as nossas subjetividades, os nossos hábitos, as nossas vidas cotidianas, né? De maneiras, inclusive, que na maioria das vezes nós não percebemos mais, que a IA lá está, né? E aí tem um outro problema, que é o problema de como definir IA, enfim. Mas eu passo a bola para a Clarice aí. talvez eu possa começar falando sobre. Eu trabalhei e ainda trabalho ligada ao departamento de informática, apesar da minha formação ser em ciências humanas, né? Então, eu acho muito importante que indo na linha que o Edgar começou a tratar, que é uma questão de conduta, mas eu acho que para a informática, né, a IA pode ser uma oportunidade, e o Edgar certamente pode falar mais sobre isso, uma oportunidade da gente repensar ou da gente começar até a endereçar problemas que já havia antes. São problemas que o desenvolvimento de software já tinha, independente de IA, né?
Então, a tecnologia, hoje em dia, mais tradicional, porque não é uma tecnologia que envolve inteligência artificial, já apresentava inúmeros problemas éticos, inúmeros. Inclusive, no segundo colóquio de filosofia da tecnologia, que vai acontecer agora no final do mês, nós temos uma palestrante que vem dos Estados Unidos falar sobre a disciplina invisível, que eu vou deixar aqui a curiosidade, não vou dar spoiler sobre o que é, mas, enfim, é um trabalho de doutorado dela em que ela tratou, em que ela fez uma crítica muitíssimo interessante sobre como a tecnologia é adotada e é propalada dentro da educação superior, né? Quer dizer, como é que a educação se relaciona com a tecnologia de uma maneira geral. Então, antes de ter inteligência artificial, já tinha todos os desenvolvedores que produziam tecnologia digital e que disponibilizavam essa tecnologia digital num clima cultural, diria eu, que favoreceu muito a visão totalmente deturpada de que a tecnologia é neutra, né? E que você, quando faz tecnologia digital, o computador falou. Então, inclusive, tem, para mim, que tem formação em humanas, é assim muito interessante ver as pessoas dizerem que o sistema fez isso, o sistema fez aquilo. Então, sempre há uma personalização da tecnologia que funciona como o Mark Zuckerberg, inclusive, tratou muito bem nesse artigo que o Edgar mencionou, que nós descobrimos em 2020, sobre quem é que está por trás da tecnologia. São sempre pessoas, né? Agora, é difícil você apontar que pessoa, porque a tecnologia é desenvolvida em grupo, a tecnologia tem um patrono, tem um empresário, tem uma porção de atores que estão aí na tecnologia. Então, eu acho que uma das coisas que esse livro, eu espero que esse livro faça, é interessar o desenvolvedor a se ver com novos olhos, como um participante muito importante dessa história toda. Ele não é uma pessoa que está dentro de uma sala desenvolvendo tecnologia, separado do mundo. Pelo contrário, ele está agindo de uma maneira extremamente direta sobre várias questões que nós temos hoje para endereçar, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que eu vejo no livro. E eu não sei se Edgar quer complementar. Eu acho que, insistindo nesse caráter onipresente, né, ubiquo, pervasivo das novas tecnologias, todos estão sendo afetados, desenvolvedores, usuários, e inclusive não usuários, né, que É, acabam tendo é, seus valores cotidianos e, enfim, ires e vires modificados por conta dessas novas tecnologias. Diga, Thais. não, tem também uma notinha de rodapé que eu acho interessante. O livro do Zuckerberg foi escrito em 2020, portanto, antes da OpenAI lançar o ChatGPT. Só que a versão que agora está sendo publicada da tradução é pós-ChatGPT, e, inclusive, o prefácio que ele faz para a edição brasileira, ele diz lá claramente que foi escrito com a ajuda do ChatGPT a partir de um prompt que o autor deu e ele colaborou com o ChatGPT para escrever a abertura. Então, eu acho bem interessante, eu acho assim, muito simbólico que isso tenha acontecido, né? Ele escreveu pré-ChatGPT, um prenúncio de muita coisa que a gente está vendo acontecer, que é o que o Edgar está dizendo, quer dizer, como a inteligência artificial nos atravessa hoje em dia de uma maneira muito mais radical do que em 2020, né? E ele tem escrito o original em 2020 e a gente está lançando a tradução em 2024. Entre duas coisas, a OpenAI colocou o ChatGPT à disposição de todo mundo aí, né? E passando assim para a questão do ser humano, né, do meio ambiente, enfim, à luz desses desenvolvimentos, primeiro, à luz disso que a Clarice acabou de dizer, eu quero chamar a atenção para como as coisas estão acontecendo rápido, né? Quer dizer, uma das maiores alterações, eu acho que tem a ver com o tempo e a própria ideia de experiência vicária, né? Quer dizer, como é que nós estamos
interagindo com o mundo ao nosso redor. Enfim. É difícil de mencionar isso. Clarice falava da Erin Glass, né, que virá para o evento. Nós não nos damos conta que a nossa produção acadêmica, a nossa noção de revisão sistemática, a confecção do nosso texto, a referenciação das nossas pesquisas, está fundamentalmente atravessada por essas novíssimas tecnologias, essas knowledge machines, né? É o livro também que a Clarice achou do Maier e do Schroeder, também é um livro bastante interessante, não traduzido ainda para o português. Então, não é um martelo em cima da mesa, não é um instrumento que a gente possa usar ou não usar, a bel prazer, né? É alguma coisa que nos condiciona em grande medida. Se assemelha, inclusive, à atmosfera na qual nós estamos imersos, né? Modificam, em grande medida, a nossa forma de agir, de ver as coisas. E, por fim, eu queria chamar a atenção que no último capítulo, num dos últimos, agora eu não tenho isso, o Huckelberg coloca a questão da tecnologia e meio ambiente, né? E esse é um outro tema, ele está simplesmente sinalizado aí no texto, ele parece que já andou escrevendo alguma coisa sobre isso posteriormente, mas está lá, né, com uma série de indicações interessantes. Quer dizer, você tem de um lado aí a ideia de que esse desenvolvimento pode encontrar soluções inteligentes que tragam sustentabilidade, né, uma buzzword, aí, uma palavra de ordem, mas também tem a percepção de que a corrida desenfreada por vantagem competitiva pode gerar enfim, um plus de consumo de energia e demanda de matérias-primas escassas, nunca visto na história nossa recente, né? E tudo isso precisa ser pensado. Eu acho que o livro tem, sobretudo, essa virtude, né? Eu acho que é interessante você lembrar disso, que também é uma coisa que me chama muita atenção no livro e que eu acho assim, muito saudável, é que o livro é um livro de perguntas, né? Da primeira à última página, é um livro com muitas perguntas. É interessante nesse mundo em que o Edgar está dizendo, mundo acelerado, né, em que todo mundo está voltado para a produção da informação, produtividade, você tem que ser ultra rápido, tem que isso, tem que aquilo. Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta rápida, tá? Qualquer resposta rápida tem 100% de chance de ser uma resposta aleatória, se não aleatória, enviesada pelos movimentos culturais, que não necessariamente estão levando a gente a uma resposta a mais produtiva. Então, eu acho assim, uma experiência de leitura também muito interessante, uma experiência que pode ser transformadora, né? De você conviver. Eu até, não sei se o Edgar vai lembrar, que quando a gente começou a trabalhar junto, né, Edgar, a informática e a filosofia, né? Um momento de choque, assim, é que na informática existe um dizer, muitas vezes repetido, que a computação ou a programação é a arte de resolver problemas. Então, a informática é completamente voltada para a solução de problemas, né? E a filosofia é voltada para a problematização. Então, foi um encontro assim, muito interessante de culturas disciplinares, né? Aliás, extremamente saudável, né? De culturas disciplinares, para a gente se dar conta da tensão em que a gente vive entre a pergunta e as respostas, né? E, no momento, essas perguntas sobre antropoceno, essas perguntas sobre crise climática, enfim, são perguntas que transcendem a experiência, o conhecimento não apenas individual, por óbvio, mas eu acho assim, o estado de conhecimento que a gente tem como civilização. Então, eu acho que é uma chamada muito... Isso voltando às virtudes do livro, né? Isso é uma virtude do livro, né? Ser uma educação silenciosa para a gente conviver com 190 páginas de perguntas, né? Sem resposta. Eu acho que a gente pode, então, enfrentar aí o último tema, que talvez seja aquele mais visível, né, que linka
essas novas tecnologias digitais com desinformação, com fake news, etc. Enfim, essa é uma relação, enfim, certamente existe, mas ela tem uma cauda mais longa, né, do que esses acontecimentos recentes ligados às redes sociais. Agora, eu acho que uma das grandes demandas, né, é por conversas de qualidade, capazes de formular os nossos problemas na altura da complexidade que eles realmente têm. Acho que é o que a Clarice está acabando de dizer, né? Enfim, e esse trabalho de fornecer um chão prévio, né? Uma conceitografia básica, né? Um conjunto de referências, quer dizer, a partir do qual a gente possa organizar a conversa, né? Que não seja um meramente ouvir dizer aqui e ali, ó, né? Eu acho fundamental esse trabalho de resgate de uma discursividade capaz de trazer esses problemas para o palco, né? Porque, de fato, a ameaça de uma falência discursiva, né? De uma desinformação generalizada, com a coisa dos deepfakes e todo esse... eu diria que é um perigo realmente, é um perigo para a democracia, é um perigo para as relações interpessoais, é um perigo para o psiquismo das pessoas, né? Um agente, inclusive, que leva ao adoecimento. Então, É. a gente precisa conversar, a turma da informática com a da filosofia, com a do direito, com a da economia, com a da psicologia. Eu não vejo outro jeito, né? Eu acho que a universidade, nesse sentido, é o lugar por excelência onde essa conversa pode acontecer. Sim, e eu estava comentando, antes da gente começar, que a PUC, entre as universidades, ela tem uma vantagem de ter um tamanho e um campus tais que nós nos cruzamos, nós de diferentes departamentos, né? Nós nos cruzamos o tempo inteiro, né? Nós não somos um campus espalhado, não somos um campus que tenha grandes distâncias geográficas a serem percorridas. Então, eu acho que isso cria um intimismo, né? A PUC podia resgatar também um pouco da sua experiência intimista, né? Experiência meio bossa nova, Rio de Janeiro, né? Intimista, da gente estar nessa universidade, da gente poder conversar justamente, porque eu acho que o diapasão que esse livro do Kierkegaard dá para a conversa é um diapasão assim, extraordinário, porque ele mostra como o problema é complexo, mas, como eu já dizia no início, ele é complexo, mas ele está ligado a coisas que são cotidianas, né? São experiências cotidianas. Então, até essa questão do chat GPT, a gente falando sobre esse último ponto, que essa transformação incrível que o chat GPT está trazendo, que muita gente discute em termos de, enfim, da possibilidade do próprio chat GPT ser um grande produtor de fake news, né? Porque não é um raciocinador sobre conteúdos, ele é simplesmente tem gente que chama de papagaio estocástico, né? Então, ele é uma máquina que aprendeu como determinados padrões são recorrentes no discurso que as pessoas fazem. Agora, esses padrões não têm compromisso nenhum com a verdade, são só padrões de recorrência. Então, são padrões que no fundo, refletem o nosso estágio como civilização, né, em relação às verdades. Quer dizer, os nossos sonhos, as nossas fantasias, ou até as manipulações que há, porque, como eu dizia, coisas antes de inteligência artificial. Não vamos nos esquecer dos robôs que sempre andam nas redes. Não são pessoas, são robôs. Então, um dos grandes problemas do chat GPT é ele consumir conteúdo que é produzido por máquina. Então, é máquina consumindo máquina, dizendo que máquina é gente. Não é, entendeu? Já era um produto, inclusive robô produz muito mais discurso do que cada um de nós é capaz de produzir. Então, entre as chances que a gente tem é de ter um universo discursivo que é produzido por máquinas, e não por pessoas. Então, da gente sair, né, da primeira pessoa do singular e não sermos mais nós que estamos produzindo os discursos,
mas as máquinas que os produzem em nosso nome. E aí vai ficar uma beleza, né? Porque a gente realmente vai ficar completamente por fora desse discurso. É isso, né? Eu acho que nós cobrimos os tópicos da pauta, né? Foi um prazer conversar com Clarice. Obrigada, Edgar, meu companheiro e amigo aqui, meu professor também. E agradecemos muito essa oportunidade, foi um grande prazer conversar sobre um processo que foi um prazer também. E obrigada aos ouvintes, né? Para mim também, sempre um privilégio trabalhar com você, Clarice, e renovo o agradecimento às editoras, né? A editora PUC, em particular, desejando aí que o livro cumpra, né, o propósito para o qual ele foi escrito e pelo qual nós o traduzimos. Enfim, tem tudo para isso. A editora PUC-Rio agradece a presença dos professores Edgar Lira e Clarice de Souza no nosso podcast, falando sobre o livro Ética na Inteligência Artificial, lançado pela editora PUC-Rio em parceria com a editora Ubu. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.